Eu tinha dificuldade em demonstrar interesse pelos rapazes, pois minha mãe sempre foi muito severa em relação a namoros. Quanto ao toque físico, ela nunca me abraçou nem me beijou, e não permitia que meu pai fizesse isso comigo. Eu era carente por afeto e desejava um amor para mim. Eu até pedia a Deus um namorado que fosse meu futuro marido e o pai de meus filhos. Que fosse bonito, romântico, inteligente, trabalhador e, o mais importante, que fosse nobre de coração. E Marvin era tudo isso. Eu nunca tinha amizades com pessoas do sexo oposto, mas Marvin se aproximou de mim. Começámos a estudar juntos na biblioteca da escola e foram poucos dias para nos apaixonarmos. Olá pessoal, aqui é a Dina, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Estante. Hoje a resenha ou crítica é sobre a obra Um Amor para Juliana, de Sandra Alves. E gostaria de pedir desculpa à autora pela demora, as coisas aqui na Fábrica de Histórias ficaram um bocadinho complicadas. Não teve nada a ver com a obra em si, aliás, falando da obra, eu li num dia, portanto não teve nada a ver com o enredo, só mesmo questões offline, não é? Que fogem do nosso alcance, não é? Bem, e começando a resenha ou crítica. O livro Um Amor para Juliana conta a história de Juliana, uma jovem que parecia ter tudo para ser feliz, saudável, que poderia estudar nas melhores escolas devido a ser filha de um próspero dono de terras. Uma jovem de classe média, que também era bonita, tinha uma boa aparência, pele clara, corpo modelado e esbelto, sem espinhas, ou seja, borbulhas para quem ouve em Portugal, manchas, longos cabelos castanhos ondulados, olhos pretos, 1,65 m de altura e 62 kg. Ou seja, pela descrição dá para entender que ela não é uma pessoa assim... tem boa aparência, não é? Dá para imaginar. No entanto, dos 15 aos 18 anos, a vida dela foi um inferno. Ela teve alguns problemas familiares e conflitos internos. A obra é escrita em primeira pessoa, uma parte pela Juliana e uma outra segunda parte, não é, pela Vanessa, a irmã mais velha de Juliana, uma meia-irmã, por parte de mãe. A Juliana começa por contar que a mãe dela foi a grande responsável por trazer mágoas, dores emocionais e tortura psicológica. Não agredia fisicamente, apenas uma vez, quando era ainda uma criança, mas no fim era tudo psicológico, basicamente. A mãe desejava a ruína da própria filha, ou seja, um tema bastante triste e sério. Isto não é tão um romance romântico, falando assim, é mais um drama. A protagonista refere que gosta de desenhar. Os professores de artes a elogiavam bastante. No entanto, ela era reservada. Não teve muitas amigas, eram 5 apenas, e 2 delas eram as suas melhores, chamadas de Jacqueline e Luísa. No entanto, elas começaram a perder contacto após o ensino médio, ou seja, o ensino básico em Portugal, porque a mãe não lhe dava permissão para sair de casa. Ou seja, durante todo o relato escrito pela Juliana, começamos a entender a vida dela, que não é um mar de rosas. É bastante triste. Aliás, o livro é bastante dramático. Todo ele. Ela nasceu numa fazenda, a poucos quilómetros da cidade. Era um lugar paradisíaco, muito verde, mas não era bom para ela. Ela preferia a cidade, ela visitava os familiares do pai dela e adorava a capital do estado. Ela revela que o pai se chama Valdir, era um fazendeiro bem-sucedido, e era apenas, porque entretanto tudo mudou após ter ficado doente. Quando Juliana fez 15 anos, o pai sofreu um derrame cerebral, ou seja, um AVC, como se diz em Portugal, e paralisou do lado direito. A protagonista ficou bastante triste porque adorava o pai. Já a mãe não demonstrava muita tristeza pelo marido. Enfim, é bastante dramática a história. A mãe tinha o nome de Aurélia, uma professora aposentada. Os pais dela tinham uma diferença de 19 anos, a mãe mais nova do que o pai. A Vanessa era a meia-irmã da Juliana por parte de mãe, bastante parecida com a progenitora. Loira, olhos cor de mel, nariz muito reto, queixo quadrado, alta e magra. Ou seja, bem diferente de Juliana, que era morena, não é? Como já puderam ouvir. A Juliana nasceu no ano 2000. A mãe já tinha 37 anos quando ela nasceu e foi um parto difícil. Embora isto não seja realmente uma boa desculpa para todas as maldades da mãe, porque até mesmo a Vanessa
era maltratada por ela, não é? E acabou por sair de casa aos 22 anos. Portanto, a mãe da Juliana era apenas uma progenitora. Ela não sabia dar amor, não sabia criar uma criança sem usar a violência, neste caso psicológica. A Juliana sentia-se também inferior às outras jovens. Ela recebia bullying por ser uma moradora de zona rural. A própria mãe rebaixava e dizia-lhe, chamava-lhe nomes, não é? Que a punham ainda mais triste e faziam-na pensar que ela não era boa o suficiente. Enfim. Após a doença do pai, a mãe começa a tomar conta da fazenda e claro que usa o dinheiro para comprar roupa. Ela é bastante consumista e liga muito à beleza. Ela acaba por fazer plásticas e chega até a modificar bastante o rosto dela, que acaba por parecer a filha, a Vanessa. Aliás, até há uma altura em que a Vanessa chega a casa, volta à casa, porque o pai, o padrasto no caso, está doente e ela volta. E quando vê a mãe, essa cena é bastante. Essa cena foi bastante. Foi um choque, porque a Vanessa entra e ela vê a mãe bastante parecida com ela, as duas parecem irmãs, e essa cena foi bastante chocante. E também quero falar sobre outra cena, da questão da violência, em que a Vanessa e a Juliana discutem uma com a outra, brigam, e a própria mãe ainda aplaude. Há umas mães que quando veem os filhos a discutir e irritam-se bastante e dizem, não, tu ali, tu ali. E a mãe delas não foi assim. A mãe delas ainda apoiava. E a mãe delas ainda chegou a dizer, e essa cena, meu Deus, essa cena é bastante cruel, é bastante tocante, e é um choque para o leitor, porque vemos a mãe delas ainda a incitar à violência. E quer que uma delas saia vencedora daquela briga. E nesse momento a Vanessa faz uma coisa... Ai, meu Deus, eu não vou revelar aqui, vocês vão ter que ler o livro, não é? Mas a Vanessa é bastante cruel para com a Juliana. Ela claramente vence, vence entre aspas, a discussão e a briga que elas têm. É uma cena bastante cruel e toca o leitor de uma forma, meu Deus, bastante fria. Bem, continuando, no penúltimo ano do ensino médio, aos 16 anos, a Juliana conheceu o Marvin. Finalmente uma coisa boa, não é? Ele é um recém-chegado na cidade e voltaria para a capital no ano seguinte. O pai era engenheiro civil e por isso ia passar uma temporada ali. O Marvin é descrito como alto, musculado, rosto quadrado, olhos castanhos, grandes e expressivos e cabelos cor-de-mel lisos e volumosos. Ele era basicamente o crush por parte das jovens solteiras, mas ele não era de muita conversa, ele não gostava muito de se atirar para as raparigas, pelas jovens, perdão, as raparigas no Brasil pode ter outro nome, mas a Juliana acabou por se apaixonar por ele, ou melhor, os dois se apaixonaram um pelo outro, e aqui a mãe dela atormentou aquela relação, como se pode entender, não é? Enfim, todo o livro conta a história de vida da Juliana e todas as relações que a envolvem. Não é apenas a questão do amor, do Marvin, é a questão da violência, do afastamento, da falta de amor. A própria irmã dela, a Vanessa, tem um papel relevante no enredo. Portanto, toda a família da Juliana e das colegas dela, ou das amigas dela, no caso a Jacqueline e a Luísa, está tudo envolvido nesta obra. E no fundo o título é incrível porque todos nos sentimos mal pela protagonista, porque ela realmente deseja ser amada por alguém, porque nem o pai tinha autorização para expressar amor devido à frieza da mãe, e isso já foi dito no trecho, ao certo que eu li no começo. É um trecho... O trecho que eu escolhi é bastante tocante. Foi a mãe que a construiu, não é? Foi a mãe que construiu a personalidade dela. E aliás, a primeira página do livro, a autora cita o nome de um autor que revela que aqui está, a citação é: o amor próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido por outros. É uma citação que a autora coloca na primeira página e que tem tudo a ver com a obra, ou melhor, com a vida da Juliana, esta personagem. Posso dizer que é uma obra apaixonante, tocante. Podem existir várias Julianas por aí fora, mesmo que a autora tenha dito que a história é fruto da imaginação da autora, que os personagens, lugares e acontecimentos são fictícios
e que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, e até pode ser, mas podem ser histórias reais também. Hum, e é muito triste saber que podem haver muitas Julianas por aí, e há realmente muitas Julianas por aí. E bem, e é isto. Obrigada, Sandra, pela confiança e pela paciência. Por favor, não desista de nós, é com prazer que resenhamos as obras de autores parceiros. E quanto aos ouvintes, caso tenham gostado, deixem um like, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal e sigam-nos também nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Entrem no grupo do Facebook, porque temos sempre uma convivência maior por lá. Caso queiram ser nosso autor parceiro, enviem-nos um e-mail que se encontra no card que está na descrição. E caso queiram nos ajudar economicamente, deem-nos um coffee. Caso não possam, divulguem o projeto, divulguem os vídeos. Enfim, deem-nos um comentário e passem a palavra aos colegas, família e amigos para que conheçam, não é? Isso é uma forma gratuita de nos ajudar. E quanto a mim, até a um próximo episódio.